Tá sem áudio. Ô, professor Leonardo, muito Tudo boa bem? noite. Olha, eu vou aqui prestigiar a sua abertura. Estou na banca de TCC aqui com a professora Célia, Imagino, você estava falando mas aqui enquanto... eu não posso deixar de prestigiar duas suas, né? Ah, tá certo. Não tive Agradeço na muito. primeira, agora, pô, na segunda vai falar, porra, é pessoal. Não, eu tenho certeza que não é. Eu conheço um pouquinho só da vida acadêmica agitada, atribulada aí do professor. A gente sabe quando não dá, não realmente é porque está difícil. E agradeço muito, enfim, muito honrado aqui com o professor coordenador aqui, passando aqui para me dar as boas-vindas. Fico até mais nervoso. É sempre que a gente fica um pouquinho nervoso, a gente fica um pouquinho mais nervoso ainda. Mas estou preparado, estou bem. Estamos um pouquinho adiantados, Começa o vamos quê? começar daqui a pouquinho, né, professor? Tá, enquanto isso, faltam 3 minutos para a sua, né? Sim. Querendo já falar umas palavrinhas, professor, fica à vontade aí, fico muito Deixa eu honrado chamar aí. o... Vou falar. Eu tô com a banca do Vinhais, estou com 3 ao vivo ao mesmo tempo. Eita ferro, hein? Tá desafiando a lei de Newton, né? Só está em 3 lugares ao mesmo tempo, quase, né? Só falta ter 3 Pois é. computadores, um ao lado do outro. Me dá um Tá minuto, certo, professor. me dá um minutinho só. Claro. Prezados, vamos começar em instantes, ok? Dá 2 minutinhos a mais aí. São 19 horas agora. 2 minutinhos aí para alguém que estiver conectando e para ver se o coordenador, o professor Leonardo Fuerte, ele pediu um instante e ia voltar aqui. Boa noite, Érica. Boa noite, Carlos Rodrigues. Boa noite, Amanda.
a todos os presentes. Começamos em instantes. Quem tiver interessado aí, pessoal, que estiver assistindo, que vai assistir, pode colocar já o nome de vocês completo e o e-mail para que eu possa, posteriormente, enviar o certificado de participação de vocês. Então, desde já, fica à vontade aí. Isso aí, Mariana. Vou te chamar, tá? Boa noite, pessoal. Vou dar início à nossa palestra, à nossa live, né? Queria inicialmente agradecer a todos aí que estão presentes, estão parando um pouquinho do seu tempo, né? Para vir tentar aprender um pouquinho. Então, nós vamos falar hoje, pessoal. Antes, caso alguém esteja aqui que não me conheça, eu queria me apresentar também, que até para os meus alunos, eu não sei se sabem, eu também sou advogado. Eu sou professor aí há 12 anos na Veiga de Almeida, já vou para 13 anos. Estou assessorando uma coordenação já aí, também há vários anos. Nós vamos falar hoje sobre análise das medidas provisórias 927 e 936 e seus impactos na administração pública e privada em tempos de pandemia. Aí, nesse momento, pessoal, já no título eu tenho que fazer um parênteses aí, para que a gente possa entender, a parte que afeta a administração pública, porque o que nós estamos vendo até agora, que essa medida provisória, ela tá afetando o que? A legislação trabalhista CLT, certo? E a administração pública, nós sabemos que ela tem todo um regramento próprio. É a Lei 8.112 de 90, que é a Lei dos Servidores, né? Que tem todo um regramento, como falei, um estatuto. Tá, obrigado. Ué, estão me ouvindo aí? A Eric habilita o som do computador.
Estamos ouvindo, é porque a Érica comentou aqui que não estava. Eu falei, ih, rapaz, será que eu estou há 5 minutos falando aqui já, sem áudio? Olha, ô Érica, obrigado aí por ter falado, mas parece que o meu tá ok. Tá, beleza, vamos em frente. Então, pessoal, eu estou agora justificando nesse momento por que tem a administração pública. A administração pública, ela também contempla aí empresas públicas e autarquias que são contratadas não pela Lei 8.112, são contratadas pela CLT. São próprios mortais, como eu, quem estiver trabalhando aí na iniciativa privada, nós somos regidos por qual lei? Pela Lei 5.452, de 43, é a CLT. É o que nós viemos falar aqui. Mas só que para nós falarmos sobre CLT e medidas provisórias, essas duas medidas, 926 e 937, elas estão alterando a CLT. Mas a CLT ela foi alterada em 2017. Ela foi alterada com a lei, com duas leis, pessoal, que a gente não pode deixar de falar aqui para que vocês possam entender. Olha, só para a gente ordenar, nós estamos alterando, nós estamos comentando sobre as medidas provisórias que alteram a legislação trabalhista. Legislação trabalhista é essa que a gente entende como a CLT. A CLT ela, foi alterada de forma profunda com a Lei 13.467 e 13.429, ambas de 2017. E vejam, são duas leis sequenciais. A 13.429 foi em março de 2017 e que foi a reforma da terceirização. Essa reforma ficou dúbia, porque na Lei 13.429 falava o seguinte, da terceirização. Nós sabemos que isso eu estou fazendo um contexto para que a gente possa explicar a nossa medida, as nossas alterações na legislação trabalhista, né? Então, o que acontece? Essa lei, a 13.429, que falou sobre a terceirização, ela estava alterando a lei 6.019, que era a lei temporária do trabalho, e preenchendo uma lacuna que era sobre a terceirização, que a terceirização hoje, senhores, até 2017, ela era abordada pela súmula 331 do Superior Tribunal do Trabalho e pela Lei 7.102, que falava da terceirização de vigilância e de transporte de valores. E houve uma tentativa com essa terceirização que poderia ser feito a terceirização da atividade fim. Para que possa entender, poderia-se, por exemplo, dar um exemplo, se terceirizar o professor dentro da própria universidade. Então, hoje é permitido. Até então, não era. Então, eu fiz essa digressão nessas duas leis, 13.429 e 13.467, porque ela alterou de forma profunda a CLT. Porque o que nós vamos ver agora com essas duas medidas, a 926 e a 937, como está aí na tela para vocês, aí eu vou passar aqui o primeiro slide, nós vamos ver o seguinte, que essas duas medidas provisórias, primeiro, que guardam similitudes com as duas leis que eu acabei de comentar com vocês. Uma veio reforçar, veio corrigir uma dubiedade na lei anterior. Na lei aqui, na medida provisória 927, no artigo 18, que houve uma celeuma. Qual foi essa celeuma do artigo 18 da medida provisória 927? Era a suspensão do contrato de trabalho
sem nenhuma contrapartida para o empregador. Isso veio gerar a medida provisória 936, que nós vamos estar falando. Então, vejam, para nós começarmos a falar, é importante que vocês tenham entendido que nós estamos falando, essas medidas provisórias alteram a CLT essa que é de 43, e que houve uma profunda reforma nela, com as duas leis que eu citei, que são de 2017, a 13.429 e 13.467. A Lei 13.467, ela veio propiciar essas medidas que hoje nós temos aqui. Essas medidas provisórias, pessoal, a 926 e a 937, o que elas vieram socorrer o empresariado nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social e de quase um lockdown da nossa economia. Ela veio aí adotar, permitir que o empresariado fizesse o home office de forma abrupta, porque, veja, o home office ele era permitido já desde 2007. Bastava o quê? Para você colocar, é o chamado teletrabalho, né? Está lá no artigo 75 da Lei 13.467, que fala sobre o teletrabalho. Você poderia colocar o seu empregado em casa, desde que houvesse um mútuo acordo. Nesse momento aqui, a lei suspendeu esse mútuo acordo, ou com prévio aviso de 15 dias. Aí você colocava ele efetivamente de home office. Mas, nesse momento, o que aconteceu aí foi uma sobreposição, né, do que estava escrito, do que está escrito na lei, para poder socorrer o empresariado. Então, vejamos quais foram as regras que nós vamos ver de maneira pormenorizada cada uma delas. Então, as mudanças foram aí o home office, o Rômulo, esse material vai estar disponível, eu vou estar enviando um certificado para quem colocou o e-mail lá e para quem está colocando aqui. Esses 21 slides vão sim seguir para vocês, tá? Vai colocar para vocês, porque eu sou suspeito, foi eu que fiz, né? Mas eu acho muito legal esse material. É para vocês guardarem aí nos seus alfarrápios aí e ficar para estudos aí, ok? Então, olha só, o que nós vamos tratar aí? De home office, antecipação de férias, uso de banco de horas, suspensão temporária de obrigações, suspensão do contrato de trabalho, isso que deu uma celeuma danada, e além da redução de jornada de trabalho, jornada de salário e do período, né? Redução de jornada e salário, né? Então, senhores, é isso que nós vamos passar a abordar aqui, que eu trouxe para vocês. Aí eu coloco aqui que a medida... Aí, isso é uma breve colocação, né? A medida reconhece o estado de calamidade pública e apresenta alternativas para os empregadores manterem o contrato de trabalho. Veja, isso vai adentrar um pouquinho sobre gestão pública, mas para que nós possamos emitir uma medida, na verdade, uma medida provisória, para que basta, mas, na verdade, o executivo emite, ela vai ter que ser posteriormente, na verdade, referendada pelo Congresso. Quem é o Congresso? É a Câmara dos Deputados e o Senado, né? Bom, pessoal, então, é aqui que a gente vai começar. Opa! É aqui que nós vamos começar a falar sobre cada um dessa migração para o trabalho à distância. O primeiro ponto da medida provisória foi exatamente esse que nós estamos falando. Esse home office, pessoal, ele já é previsto
na Lei 13.467, na reforma do trabalho, como teletrabalho. É o artigo 75C dessa lei. E uma das características que nós temos dela aí, nessa migração, é que no teletrabalho não há hora extra, tá? Ele tem que ser formalizado, o que não foi formalizado. Hoje, a gente pega nos jornais aqui, os bancos, parte dos funcionários não vão mais regressar à empresa, vão ficar de home office. Existem muitas empresas que já colocaram seus empregados de home office e não vão mais voltar, vão entregar as salas no centro do Rio e vão economizar uma importância significativa nisso. Então, o que tem que ficar atento? Que o home office, ele existe em regras, nos artigos 75A, B, C, D, E. São muitas regras que devem ser pactuadas de forma expressa para que não haja dúvida e que não venha suscitar uma demanda judicial trabalhista. Por quê? Como foi feito o que é muito comum? O provisório fica. Então, a gente tem que ficar atento que foi colocado os funcionários de home office em casa e aqueles que não forem retornar, deve ser feito um contrato expressando todas as condições. Quem que vai dar o material? Quem que vai dar o computador? Tá? Quem que vai pagar a internet? E a segurança, um dos pontos que foi muito controvertido nessa lei, quando foi aprovado, e hoje em dia ninguém está falando isso, o trabalho, o teletrabalho, o home office, ele deve obedecer todas as regras sanitárias e de saúde que é feito na sala. Isso é muito complicado, né? Isso até veio a cair. Bom, então é muito importante, nós temos que salientar, esse é o primeiro item que nós estamos falando aí. Obrigado aí pelo parabéns. É muito importante que seja observado a materialidade desse contrato. Porque eu volto a falar, nesse primeiro momento, os funcionários foram colocados a toque de caixa. Hoje nós estamos vendo a reabertura gradual e os funcionários eles vão ficar de forma intermitente. Como é essa forma intermitente? É uma forma escalonada. É uma forma que parte dos funcionários ainda ficam de home office e essa continuação ela deve vir regida de um contrato, porque os meses vão se passando e as demandas vão acontecendo. O que nós temos visto muito é uma demanda muito grande no nosso sistema judicial, uma demanda enorme, em todos os sentidos, em todas as áreas. Vamos lá, pessoal. Segundo item, antecipação de férias individuais. Olha, quem não sabe, além de ser, eu sou professor no curso de administração, também dou aula no curso, na cadeira de direito. Tenho uma administradora e utilizei essa prerrogativa da medida provisória 927, antecipar os funcionários que têm férias a vencer ou por vencer. Já vencido ou por vencer, na verdade, né? É o período aquisitivo e concessivo. Isso foi uma forma, no isolamento, ao invés do funcionário ficar em casa, você poderia colocar o funcionário sem um pré-aviso. Para que você coloque um funcionário de férias, você tem que avisar ele com 30 dias de antecedência, tem que notificar ele para que ele se prepare. 2 dias antes dele entrar de férias,
você tem que fazer o depósito dele, do pagamento do salário dele normal, né, que ele trabalhou daquele mês, um mês antecipado, que se é convencionado, e o terço constitucional. Pessoal, olha aí, então, olha só. E com essa mudança, com essa medida provisória, o que que se definiu lá? Que o pagamento do terço constitucional das férias, que você poderia antecipar e fazer o pagamento dela até o quinto dia útil do mês subsequente, como eu falei, normalmente esse pagamento nas férias, você tem que fazer ele com 2 dias antes do funcionário entrar. Veja, você coloca ele 30 dias o comunicado, 2 dias antes, você faz o aporte do pagamento do salário dele completo, do mês vindouro, bem como do terço constitucional. Nessa medida provisória, esse terço constitucional ele foi mitigado de ser pago agora e poderá ser pago no final de dezembro, junto com o 13º salário. No meados de dezembro, até o dia 20 de dezembro, poderá ser pago esse terço constitucional, que, como eu falei, ele é pago de forma antecipada. Então, isso foi uma situação muito aplicada por as empresas e, como eu falei, foi uma forma genuína, uma forma legal e honesta de você não sair perdendo nenhum funcionário. Né? O funcionário tinha que tirar férias, enfim. Alguns funcionários até que não gostaram muito, porque em época de pandemia, ficar em casa nunca é bom. Mas uma coisa é certa, pessoal, nessa pandemia, todos nós saímos perdendo. Uns mais, outros menos. Mas todos nós saímos perdendo. Né? Outra coisa que foi permitido pela medida provisória foi a concessão de férias coletivas. Né? Essas férias coletivas, que normalmente tem que haver uma comunicação prévia ao órgão do Ministério da Economia, ela não foi. Isso foi mitigado e foi permitido colocar com 40 horas de antecedência. Você avisava a todo. Isso aí para grandes empresas, né? Médias e grandes empresas, né? Ou até mesmo para pequenas empresas, se for o caso, a padaria não, que não fechou, mas um escritório de contabilidade. Não sei como é que as pessoas fizeram, teve gente que não fez, botou em home office, enfim. Mas, enfim, um segmento que eu senti necessidade, estava fechado aí, eram as verdurarias estavam fechadas. Era colocar todo mundo aí de home office. Com a medida provisória trabalhista, também foi aplicado algo que me parece coerente, né? Foi a suspensão das férias. Olha, como é que é antagônico, hein? Nós estamos falando que para as categorias não essenciais estava se facilitando toda a colocação das férias, né? A facilitação de colocar em férias. Para os profissionais de saúde dos serviços essenciais, essas férias foram autorizadas a serem suspensas, né? e, e poderia se colocar aí, esses profissionais poderiam ter um acréscimo na sua jornada de trabalho e poderia fazer um banco de horas com compensação de até 18 meses. Qual é o normal? 12 meses, que a lei prevê. Pessoal, vai cair aí em segundos, tá? Nós vamos começar novamente aí.
Bom, pessoal, voltamos aí, né? Voltamos aí. Nós estávamos falando aí quando fomos abruptamente interrompidos da suspensão de férias dos profissionais de saúde e serviços essenciais. Então, esses funcionários, olha, meu todo respeito, minha toda consideração e minha toda gratidão, que eles estão num momento aí de realmente de bravura, na frente aí de linha e tiveram seus direitos suspensos aí. Vamos continuar então aí, pessoal. Olha, o próximo item que a gente tem foi muito utilizado em São Paulo, né? São Paulo eles fizeram várias antecipações de férias, né? Aqui no Rio de Janeiro, não foi usado essa estratégia pelo prefeito. Nós sabemos que são os gestores públicos, né, municipais, estaduais, que têm aí a prerrogativa de adotar a melhor estratégia no seu município, no seu estado, para que possa ir à frente. Então, foi possível aí, por exemplo, nós já tivemos diversos feriados, São Paulo antecipou quase todos, né? Muitos aí. Nós aqui não antecipamos no Rio de Janeiro e nós vamos gozá-los aí todos no momento oportuno. Uma outra coisa que foi dura aí, né? Foi o adiamento do recolhimento do FGTS. Por que dura, pessoal? Olha, porque tem muita gente que tem o direito de recolher, quando a gente faz o depósito do FGTS, recolhe de forma imediata. São alguns casos especiais, né? Tem algumas doenças crônicas que contam com esse dinheiro, né? Que contam com esse dinheiro. Então, eu, graças a Deus, na minha empresa, a gente não adotou esse adiamento do recolhimento dos meses de março, abril, maio e junho. Foi uma das outras medidas possíveis. Eu simplesmente deixo de recolher e vou recolher ele a partir de julho, em 6 vezes, sem incidência de multa ou em qualquer encargo. É uma medida provisória boa, mas é boa para quem? É boa para o empregador, mas o empregador não está querendo fazer isso, não. Porque se ele estiver fazendo isso, é porque ele está duro também. Porque ele só vai fazer isso porque se ele tiver sido afetado de forma irremediável. Porque ninguém quer, ninguém é devedor porque quer, né, pessoal? E aí o que acontece? Quem acaba sendo atingido na ponta? É o trabalhador, é a precarização do direito de trabalho que a gente vê muito por aí, não é? Enfim, o que a gente não vê, aí está hoje até nos jornais. Já viu aí os funcionários públicos, servidores, terem seus salários reduzidos? Vê se eles têm aí. Eles estavam brigando por aumento. Aí é demais, né? Aí os nossos governantes também brecaram. Bom, vamos aqui. É o 6º item que nós estamos falando aqui do adiantamento do recolhimento do adiamento, né? Do recolhimento de férias. Uma outra exigência aqui que foi mitigada, que foi suavizada, que foi suspensa, né? Que foram as exigências, a suspensão das exigências da segurança do trabalho. Que exames são esses? São os chamados ASOS, atestados de saúde ocupacional. Nossa, esses exames, o que acontece? Como diz a lei, para você entrar numa empresa, você é obrigado a fazer um exame desse. E de forma anual, você também deve fazê-lo, de forma obrigatória, e dependendo da categoria, se for de risco, tem que ser semestral. Nessa pandemia,
essas clínicas, esses exames para evitar a aglomeração, o que foi mitigado. Não era preciso ser feito nesse momento, poderia ser feito a posteriori, com 180 dias a posteriori. E principalmente se já tivesse feito os exames periódicos, ok? Então, esses atestados de saúde ocupacional são chamados ASOS, eles são obrigatórios. Quem tem carteira de trabalho, quem trabalha de forma assalariada, sabe que tem que fazer de forma anual, enfim, não tem como correr. Agora, uma coisa que é muito interessante, olha o que eu coloquei aqui para vocês. Atenção, se for comprovada a relação entre a atividade exercida e a contaminação pelo coronavírus, o caso poderá ser enquadrado em doença ocupacional. Aí sabe o que acontece com isso, pessoal? Tem a Lei 8.213 de 91, que é a Lei da Seguridade Social. Lá no artigo 118, fala o seguinte, que se houver acidente de trabalho, o funcionário passa a ter uma estabilidade de 12 meses posterior. Olha que coisa complicada para o empregador aí. Não, é uma coisa complicada para o empregador, porque vai ter uma estabilidade de um funcionário que, às vezes, por algum motivo, a gente sabe que o funcionário hoje está bom, amanhã deu a louca, está ruim, começa a ter desídia, não quer vir, e você não pode mandar embora. É uma situação. Então, se houver a conexão que ele pegou o coronavírus em decorrência do trabalho, isso pode ficar caracterizado como, como doença ocupacional e vir a ter estabilidade. Aí tu manda o funcionário embora, olha o prejuízo que você vai ter. Sabe o que acontece se tu mandar alguém que não poderia se mandar embora, não poderia ter sido mandado embora? Você vai ter que pagar todos os salários para eles de uma rescisão durante o período de estabilidade dele. No caso, durante o ano aí. Ok? Vamos lá. Regime especial de compensação de horas. Pessoal, o que a gente tem que entender aqui? Que tudo que nós estamos falando aqui, nada foi criado, pelo menos 99%, pelo menos tudo que eu vejo aqui, tudo tem na lei e tudo foi mitigado. Por exemplo, vou dar esse exemplo aqui agora. A compensação de horas. Nós sabemos que hoje em dia permitido, é permitido a compensação de horas, você elastecer seu horário em até 2 horas por dia, se tem uma limitação, até 2 horas por dia, e compensar ele em até 12 meses subsequentes. Aqui, qual foi a mitigação? A mitigação aqui foi de 18 meses. Nós tivemos um tempo a maior. Ok? Pessoal, então, esse momento aqui, que nós estivemos vendo aí, foi a 927. Nós vamos passar agora para 936. Porque, olha, nós vamos ver. Eu estou trazendo aqui, o que eu trouxe aqui para vocês é o suprassumo, né? É tudo que tem de mais importante, eu trouxe aqui para que a gente possa analisar e ler. Nós vamos ver aqui, ó, nesse próximo slide aqui, que é o slide 13 de 21 que nós temos, que logo, eu destaco aqui em azul, que logo após a publicação da medida provisória 927, no Diário Oficial da União, houve uma forte reação ao artigo 18, que previa a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, sem a obrigatoriedade de pagar o salário do profissional. Rapaz, olha, eu me lembro, eu estava na minha cozinha e falei, rapaz, o que é isso? Eu pensei, isso dá até para eu usar.
Mas eu sou uma empresa pequena, né? Não posso fazer isso com o meu empregado, com o meu colaborador. Eu nem trato mesmo. Quem trabalha comigo é meu colaborador, é quase um amigo, né? Porque hoje em dia, né, se a gente não valorizar quem trabalha com a gente, estamos mortos, né? Quem é empreendedor aí sabe que a valorização do colaborador é peremptória para o sucesso de qualquer negócio. Se o teu colaborador não estiver com você, você vai falir. Eu, graças a Deus, eu tenho uma empresa há 18 anos e dos meus 16 funcionários que eu tenho lá, pelo menos 10 deles estão comigo há esse tempo, desde que, na verdade, eu não comecei a empresa com esse número, mas tem mais de 10 anos, a maioria deles comigo. É isso que mantém a minha empresa firme, forte. Então, vocês podem ter certeza que nada disso aqui eu usei para eles, a não ser o das férias, mas mesmo assim foi em consenso. E quem gritou muito, voltou, juro. Ah, ficou muito chateado. Pode voltar, então. Então, pessoal, com esse artigo 18 que não prosperou, o empregador podia falar só o seguinte: olha, meu amigo, eu vou fazer o seguinte, diante dessa pandemia aqui, eu vou suspender teu contrato até X meses, vou te colocar num curso de qualificação e depois a gente volta aqui. Meio que absurdo, né? E o que me deixa mais espantado é que é sempre na classe privada, né? A classe pública não entra nessa fatia aí, né? Então vamos lá, pessoal. Então, com a medida 927 vigente, não permitindo os contratos, salários sejam suspensos, como foi divulgado, foi feito o quê? Uma nova publicação. Uma publicação de uma nova medida provisória, consertando o que foi colocado lá de início, que foi colocado lá em março, né? Que foi colocado lá em março. A medida provisória 936, ela alterou de forma profunda essa possibilidade de suspensão de 4 meses sem nenhuma remuneração. Como é que passou a ser feito isso aí? Vamos ver vamos ver como é que foi isso aí que a gente vai falar isso aí. Pessoal, com essa nova medida provisória, que consertou um erro grosseiro que foi colocado lá atrás, ficou permitida a redução dos salários e da carga horária de forma proporcional, naturalmente, à jornada de trabalho, de 25%, 70%, 50% e 70%. É o que está colocado aí para vocês aí, que eu destaco até na parte azul. Lembrando que esse material eu vou mandar para todos vocês que colocaram lá o seu nome e seu e-mail. Vocês vão receber 2 materiais. Olha que live boa. Vocês vão receber o certificado de participação, que vale aí para quem é estudante 3 horas, para quem não é, colocar no seu currículo Lattes, participou de uma live oficial da Universidade Veiga de Almeida, e ainda ganha esse material, que me parece até agradável lê-lo, porque é bem lúdico, né? Eu coloquei umas figuras, coloquei ele colorido, para que pudesse prender mais a atenção de todos nós. Então, pessoal, vejam, o que nós estamos falando aqui? Vamos recapitular, nós estamos falando da reforma da CLT. Para que a gente possa falar da reforma da CLT, que foi promovida pela medida provisória 927, 936, para que a gente possa falar dessa alteração na CLT, nós falamos aqui, que eu não vou entrar mais em detalhes, nós falamos sobre 2 leis.
a 13.429 e a 13.467, ambas de 2017, que alteraram de forma profunda a terceirização e justamente todos esses itens que nós estamos vendo aqui, a home office, que é o teletrabalho, esses principais itens aqui, ela veio regular, não é? Então, nós estamos analisando, então, nós analisamos uma primeira medida provisória, que nós vimos sequencialmente todos os seus itens, que findou agora na arte anterior e adentramos agora na medida provisória 937. Isso é para a gente, perdão, na medida provisória 936. Isso é para que a gente possa concatenar. Então, eu estou explanando aqui. O primeiro e mais importante dos itens tomados nessa medida provisória, que veio com o intuito, volto a falar, de consertar, de enquadrar as necessidades e os anseios da população brasileira, que lá falava em suspensão de 4 meses não remuneradas, e aqui se fala o seguinte: opa, peraí, a gente vai poder fazer essa suspensão, sim, mas o governo vai entrar com uma contrapartida e o funcionário não vai sair perdendo, o colaborador. Então, ele não sai perdendo, ele sai perdendo. Claro que nessa pandemia todos estão perdendo, não é? Mas o que acontece? Reduzir 50% do salário dele, eu vou reduzir 50% da jornada. Ele vai ter mais tempo para ficar com seus familiares. Mas o governo, ele vai, num auxílio emergencial, ele vai contribuir com essa parcela que efetivamente o empregador deixou de contribuir. Então, pessoal, o que foi feito aqui é um subsídio por parte do governo para que a parte mais fraca não fique prejudicada. Então, aí foi permitido, dentro da medida provisória 936, perdão, a redução salarial e da jornada de trabalho, sendo que o governo entrou com uma contrapartida, o que não estava previsto na primeira medida provisória. Vamos avançar aqui, pessoal. Então, olha só, redução proporcional e jornada do trabalho, é o que eu estava falando para vocês. O empregado, ele vai ter, não vai ter perda salarial, ele vai ter um benefício do governo chamado benefício emergencial e não tem nada a ver com aquele dos R$600. Aquele dos R$600 é para quem não tem emprego. Aqui nós estamos falando para quem é assalariado, é seletista, tem um emprego formal. Então, houve um benefício emergencial, o chamado de preservação do emprego e da renda. O que foi isso, senhores? Foi exatamente aquele quadro anterior, que eu vou voltar aqui, olha, que se pactou o seguinte: olha, eu não tenho demanda nesse momento para ter os 20 funcionários aqui na minha empresa, full time. Vocês vão ficar metade do tempo e eu vou te pagar metade do tempo. Só que para o funcionário não perder os outros 50%, o governo entra com esses 50%. Até mesmo para que, se houver uma perda de emprego no futuro, ele poder ter para ele poder ter o seu seguro-desemprego de forma plena. Nós sabemos que existem regras para você obter seu seguro-desemprego. E a principal regra dele é o quanto que você ganha, é o quanto que você vai receber. É a principal característica dele. Tá? Então, o que nós tivemos aí com essa nova medida provisória foi o seguinte: foi essa possibilidade dessa flexibilização. E nós sabemos, senhores, que medida provisória é um ato unilateral feito pela nossa administração direta. Ela tem que ser pela nossa administração direta, pelo nosso Poder Executivo. Ela tem que ser homologada
tem que ser homologada pelo Congresso. Tem um Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E já foi, tá? Eu trago aqui, isso foi aprovado agora recentemente, em 17 de junho. E aqui, ó, medida provisória 936 aprovada. Aí tem uma coisa que não está aí, ó. Sem ampliar a jornada de bancários. Nesse turvilinho, tentaram colocar aí embaixo dos panos, sem que fosse visto e sem ter nenhuma conexão com a pandemia, o elastecimento da hora de trabalho dos bancários, de 6 para 8 horas. Pessoal, o pessoal está aqui, ó, essa medida provisória aqui, esse jornal é do dia 18. Foi quando foi isso tudo que nós estamos falando aqui, já não é mais medida provisória, tá? Virou lei. Os seus efeitos se perpetuarão, serão válidos ex tunc e ex nunc, para trás e para frente, no período da pandemia, ok? Agora, a redução proporcional que eu coloquei aí, um ponto aí que a gente tem que ver, pessoal, é que a redução desses meses de trabalho, elas vêm com uma contrapartida também do empregador. Qual a contrapartida? Durante os meses que eu conseguir um subsídio do governo, não importa o valor que seja, de 25%, 50%, 70%, eu deverei me comprometer com o mesmo número de meses a não promover a demissão do funcionário que teve esse subsídio. Percebe? Então, do que era para ser uma suspensão do contrato de trabalho sem nenhuma garantia, passou-se a ter, sim, uma garantia para o empregador, para o empregado, onde ele ia receber de forma integral. O governo entra com uma contrapartida que me parece das mais justas possível. Ele arca com toda a parte pesada dos tributos, e o empregador, o empreendedor, ele entra com a parte de manter o empregado pelo mesmo período dos benefícios. Vamos supor, ele teve 2 meses de benefícios, vai ter mais 2 meses após isso a sua permanência. É como se fosse uma estabilidade. E nesse período aí que ele estiver aí efetivamente em redução, ele não pode estar fazendo nenhuma outra atividade, ok? Pessoal, e aí, a suspensão do contrato de trabalho. Na suspensão, o empregado não pode... Olha só, pessoal, ficou permitido aí... E o que ficou permitido aí, pessoal? Ficou permitido que poderá haver a suspensão durante até 2 meses, até 60 dias. Nesses 60 dias, o empregado não pode fazer nada para o empregador e tampouco fazer para qualquer outro tipo de serviço, para qualquer outro tipo de empregado. O empregador se compromete a continuar pagando o vale-refeição e o vale-transporte, os benefícios que a classe tem. Se tem benefício do plano de saúde, vai manter o pagamento desses benefícios, e o governo, efetivamente, vai arcar
um pagamento desse funcionário durante 2 meses e, nessa vertente, o empregado vai ficar em casa, vai receber os 100% do salário no caso de uma demissão. No caso de uma demissão a posterior, ele vai continuar com o seu seguro-desemprego calculado a 100% do seu valor. Isso tudo foi previsto na medida provisória 937. Perdão, 936. É 927 e 936. Deixa eu ver aqui, pessoal. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Essas medidas provisórias todas que nós estamos vendo aqui, que nós falamos, ela foi toda programada para as micro, pequenas, médias empresas. Aquela empresa que declarar receita bruta acima de 4 milhões e 800 no ano de 2019, ele só vai poder utilizar desse subsídio do governo, da suspensão dos contratos de trabalho, até 70%, até 70% do valor. Ou seja, 30% ele vai ter que arcar. O governo não vai arcar com esses 30%. Então, se o funcionário lá ganha 10 mil reais e você é uma empresa, média empresa, que declara acima de 4 milhões e 800 mil reais no ano de 2019, lá no seu imposto de renda de pessoa jurídica, você efetivamente vai ter que arcar com 30% desse valor. Ok? Aí coloca aí, quando falamos da redução do salário como medida provisória, é recomendado que a formalização seja feita conforme a Constituição Federal. Por isso, pessoal, sabe o que nós estamos falando aqui? É o que ninguém faz e acaba dando problema. É muito comum, nós estamos vendo o seguinte, nós estamos vendo que tudo é possível. Pô, você pode reduzir, você pode suspender, você pode fazer uma compensação de banco de horas, todas essas, você pode colocar em home office, mesmo sem a concordância do funcionário e nem esperar nenhum tempo. Você pode fazer a redução do horário de trabalho, mas é peremptório, gente, é muito importante que tudo isso que nós vimos aqui hoje, seja você o empregador, seja você o advogado, seja você o funcionário, o colaborador que está trabalhando numa sessão, alerte ao seu chefe, alerte às partes que essas alterações devem ser objeto de materialização. O que é isso? É reduzir a termo, botar no papel, é fazer um adendo no seu contrato de tudo isso que você pactuou. Porque sabe o que isso gera? Gera uma presunção de veracidade relativa. Sabe o que é isso? É que se eu estou falando que aconteceu aquilo, as duas partes assinaram, tanto o empregador quanto o colaborador. Quem vai ter que provar que não é verdade, quem é que tem que provar? Quem que tem que provar já é agora é o
é o empregado, é o colaborador. Veja, você tem que ver em qual parte você está, não importa em qual parte você está. O correto é todas essas mitigações propostas pelas medidas provisórias 927 e 936 devem vir a reboque um contrato aditivo ao que você tem, discriminando, detalhando todas essas novas, todo esse novo normal, vamos falar assim, porque, na verdade, o que está acontecendo é um novo normal que está acontecendo dentro, apesar de ter uma certa população, um certo segmento de estudiosos que não gostam de falar do novo normal, eu acho que nada mais vai ser como antigamente. Nós vamos ter um verdadeiro novo normal. Aí. Então, pessoal, é muito importante, eu coloco aqui para vocês, por isso a formalização deve ser. Na verdade, olha, quando eu enviar para vocês, a formalização ela tem que ser feita entre as partes. O sindicato não é objeto nesse momento. Ficou definido que o sindicato ele não participa nesse momento dessa autorização. Isso ficou definido na lei, ok? Vamos ver aqui, nós estamos acabando, nós já estamos indo, esse aí é o nosso último slide, e nós temos aí também pouco tempo para falar. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que não está no meu material aí, e eu já chamei aqui, olha, a gente tem que ficar alerta aí que estava se colocando nessa medida provisória algo que não tem nada a ver com o contexto. Era, como eu falei, o elastecimento do horário bancário da categoria profissional do bancário. Isso foi rejeitado. Agora, uma coisa que ficou aprovado, que a gente não colocou aí, é a desoneração da folha salarial. Nós temos 17 segmentos da nossa, da, é, da nossa empresa, do nosso país, 17 setores, se permaneceu essa desoneração da folha salarial, permitindo, com isso, a certos segmentos uma maior competitividade. As mulheres grávidas, com essa pandemia, tiveram, se elas utilizarem qualquer dessas peculiaridades, dessa suspensão do contrato, enquanto tiver no seu período de afastamento, que é dos 120 dias, eles não vão se sobrepor. Ou seja, você vai ter seus 4 meses, mais os seus 2 meses de contrato suspenso. É uma outra coisa que foi importante dentro dessa medida provisória e que não estava se colocando aí, é que não tem muito a ver, na verdade, dentro do contexto, mas se colocou aqui até para dar um alívio aos empresários, é que a participação nos lucros é onde se tira a participação nos lucros. Se queria muito tempo tributar essa participação nos lucros dos empreendedores. E se bater o martelo que participação no lucro não deve ter, deve ser isenta do imposto de renda. Isso veio também nesse contexto que nós temos aí, nessa pandemia. Algo que é muito importante é o destacar que houve a prevalência aí dos acordos pessoais e individuais entre as partes, né? Então, pode haver o acordo diretamente entre o empregador e o empregado, como eu falei, sem a necessidade do sindicato, para que se possa conseguir ter um acordo. Então,
a prevalência do acordado sobre o escrito. Isso veio também em nossa lei, nossa medida provisória. Bom, pessoal, aqui, esse último slide que eu estou trazendo para vocês é que, caso o empregado seja demitido durante o período de garantia provisória, o empregador deve pagar, além da rescisão, a indenização do mesmo valor do percentual dos acordos. Eu havia chamado a atenção aí para vocês sobre essa peculiaridade. Nós estamos chegando aí, eu coloco aí finalmente, eu coloco aí para encerrar aí. Agora que você conhece todas as mudanças aí das medidas provisórias 927 e 936, precisa tomar alguns cuidados na hora de aplicar as medidas no seu negócio. E é importante, pessoal, a gente falar que quando é o seu negócio, não importa se você seja um empregador, se seja colaborador, porque, veja, se o empregador que está te dando um emprego, ele cair, ele fechar, você cai junto, né? Você tem que ter uma visão um pouco mais ampla nesse sentido, para que ver que hoje em dia está todo mundo no mesmo barco, né? Não se tem essa posição aí. Pessoal, está faltando aí 2 minutos. Queria encerrar, queria agradecer a presença de todos aí, agradecer aos alunos, aos colegas aí, os não alunos que vieram aí prestigiar o nosso trabalho. O que eu tinha para trazer é isso aí mesmo. Eu tinha que falar para vocês. Eu agradeço pela presença de vocês. Nós temos ainda menos de 1 minuto aí, temos 1 minuto para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ter todo o prazer de poder falar. Nós estamos com 30 participantes agora. Volto a falar, pessoal. Obrigado, Vitor, muito bom. Ô, Karina, muito obrigado. Como sempre, muito enriquecedor o conteúdo da palestra. Agradeço profundamente, Karina. Eu acho que a gente, para aqueles que falam assim, profe, a gente tem que pensar o seguinte, a palestra nunca vai ser 100%, né? Eu, pelo menos, penso assim, se eu conseguir for uma palestra e tirar uma coisinha de bom para mim, eu fico bem feliz, fico muito feliz. Então, eu acredito que eu possa ter contribuído de alguma forma para vocês, com certeza. Trouxe aí os esclarecimentos. Obrigado, Ana. Obrigado a todos aí, o carinho, a presença. Vocês podiam estar aí vendo novela, filme, mas estão aqui comigo, juntos aí nesse momento. Agradeço profundamente aí os colegas que vieram aí, que não são alunos, que estão aí, certamente, estão presentes. Meu profundo agradecimento. Olha, e fica aí meu convite. Amanhã nós vamos ter uma live sobre gestão de pessoas, com o professor Alessandro Orofino. Vem com a gente, vem aprender. Garanto que vocês vão gostar. Na verdade, nós temos live programadas para esse mês de junho todo e já estou... Oi, Érica, vou passar para você sim, pode deixar. Vou passar sim o link. Vou passar